Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. Nós estamos morando, vivendo e viajando nessa autocaravana, nosso motorhome chamado Vida, há 3 anos e 11 meses. Já Uau, vão quase fazer 4 4 anos em anos. junho, né? Tá perto. E nós vamos aproveitar que está chovendo, estamos presos aqui dentro de casa, Sim. para fazer um vlog bem bacana para você, que é algo que tem pedido para a gente bastante, né? O pessoal tem pedido curiosidade, também o pessoal que assiste a gente viaja ou tem intenção de viajar, então a gente vai contar um pouco para vocês sobre como foi a nossa experiência em alguns aspectos, né, da nossa viagem aqui pela Europa, os países que a gente visitou, os países que a gente conheceu e os caminhos que a gente percorreu durante esses anos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre Portugal, Espanha, França, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Hungria, Croácia, Eslovênia, Itália, Bélgica e Holanda. São 13 países que nós conhecemos de autocaravana, faltando Luxemburgo, que na realidade passamos apenas um dia lá. Então, Luxemburgo nós não vamos poder falar porque nós não fomos de Nós somos de autocaravana. trem, né? Então não sabemos como é a estrutura para quem viaja de autocaravana, de motorhome Mas em Luxemburgo. nos países restantes nós tivemos bastante experiência, então dá para a gente falar para vocês, porque tem pedido bastante. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, o primeiro aspecto são as ASAs, né? As áreas de serviço para autocaravanas, ou as áreas de serviço para motorhome. Lugares como esse que nós estamos aqui, por exemplo, em Vila Nova de Cerveira. Quando a gente viaja aqui em Portugal, a gente tem muitas áreas de serviço para fazer despejos, para abastecer de água potável, alguns com energia elétrica. Na sua grande maioria, todos esses serviços são gratuitos. Então, no meu ponto de vista, Portugal é um dos melhores países para fazer esse tipo de viagem, para ter esse estilo de vida, esse estilo de viagem. Tem pessoas que até optam por ir em camping, mas não é necessário, porque aqui a cada 10, 15 quilômetros você tem uma asa, uma área de serviço gratuita, e Portugal é lindo, com cada cantinho, um mais especial que o outro. Então, viajar por Portugal realmente é uma experiência muito boa mesmo de autocaravana. É muito fácil viajar por Portugal parando nas áreas de serviço. Você conhece muitas aldeias, muitas vilas e muitas cidades. Tem áreas de serviço em diversos lugares. Você vai ter um pouco mais de dificuldade nas grandes cidades, né? Como Lisboa, Porto, Braga, Castelo Branco. As capitais geralmente não oferecem, algumas sim, mas a maioria não oferece áreas de serviço como a que nós estamos acostumados, a que vocês estão acostumados a ver nos nossos vídeos. Mas, de uma forma geral, Portugal é um dos países onde você viaja tranquilo, com segurança e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar só das ASAs, né, dessas áreas de serviço. Bom, partindo de Portugal, vamos para Espanha, nosso vizinho. Né? Olé! A Espanha, eu gosto muito de uma característica que a Espanha tem, que é ter áreas de serviços gratuitas, com prazo limitado, normalmente com poucas vagas, mas em grandes cidades. Isso eu acho fantástico. O que a gente percebe assim distinto entre Portugal e Espanha é que na Espanha você tem as regras são mais rígidas. Então, quando você encontra placas de 72 horas, 48 horas ou 24 horas de permanência, elas devem ser cumpridas. É verdade. É comum você ver a polícia passando e multando. É comum você ver a polícia passando e multando carros que estão parados em áreas de autocaravana. O que é bacana. O que é bacana, porque muitas vezes você chega numa área de serviço e um carro está ocupando uma vaga de uma autocaravana. Normalmente, por exemplo, tem lugares que tanto faz, você pode parar aqui ou parar ali, mas é muito mais confortável você parar numa vaga de autocaravana, porque elas são maiores, são destinadas para autocaravana mesmo, e na Espanha isso te faz cumprir. Também Sim, você não pode parar fora, né? Quando você pode parar sua autocaravana em lugar de um carro, desde que ele ocupe a vaga de um carro, né? Então, para quem tem autocaravanas com mais de 7 metros, tem dificuldade para encontrar lugares, principalmente na rua, né? Ou em estacionamentos das câmeras das comarcas, de estacionar. Ou seja, é melhor você estar dentro da regra para evitar problema, evitar multa, evitar dor de cabeça. E também quando você tem uma área de serviço na região, você já sabe que você não vai ter problema de manobra, né? Que não são naquelas vilinhas, aquelas coisinhas pequenininhas e que vão te enrascar. Normalmente são caminhos perfeitos para uma autocaravana sem problemas nenhum. Bom, passando da Espanha, vamos para a França, né?
Bom, a França, no meu ponto de vista, é um dos paraísos para quem viaja de autocaravana. Tem muitas áreas de serviço, a grande maioria é gratuita, com água, muitas com energia elétrica, muitas são muito próximos a canais, a lagoas, a rios, né? É um país maravilhoso, lindíssimo, né? Você viaja com uma certa tranquilidade nas aldeias e nas vilas. Né? Em muitos lugares você pode abrir todo, tirar a cadeira, eles são muito mais light em relação a isso. Muito mais receptivos ao estilo de vida de autocaravana. Eu acho que é um dos berços do autocaravanismo aqui da Europa. Então, ali você realmente se sente mais à vontade. É claro que nós estamos falando nas áreas de serviço para autocaravanas, Isso. né? Você não vai parar dentro de um supermercado e abrir todo e fazer churrasco, mas nas áreas de serviço é comum. Aqui, por exemplo, em Portugal ou na Espanha, em muitos lugares tem regras de que não permite você abrir todo ou fazer churrasco. Já na França é mais comum você ver... É mais liberal. Agora tem um ponto positivo que é você se sentir mais à vontade, mas um ponto negativo, na minha opinião, que tem na França, é que não existe área de serviços nas grandes cidades, nem nas médias, é mais em pequenas vilas, vilarejos e pequenas cidades, né? Você encontra algumas áreas de serviço, ou pelo menos estacionamentos para motorhomes em cidades médias, como Angoulême, Dax, cidades maiores, você encontra, mas já é mais raro do que na Espanha, por exemplo. Né? E muitas vezes pagos, pode ser que você encontre camping com certeza. Nós estamos falando aqui das áreas de serviço gratuitas. As que nós costumamos utilizar, que vocês sabem, a grande maioria são as áreas gratuitas. Né? Sempre existe no Park4Night, por exemplo, que é a aplicação que a gente utiliza, o símbolo de um P, que é de parking, né, de estacionamento, com o desenho do motorhome da autocaravana embaixo do P. Estes são específicos, tem uma sinalização própria nas cidades para você parar a sua autocaravana, mas não tem serviço. Então, aí nesse caso, você pode procurar ou um camping ou uma área só de serviço, que pode ser num posto de gasolina, num supermercado, que tem só despejo e não tem estacionamento junto. Né? Ou seja, dá para você viajar Portugal, Espanha e França, tranquilamente você vai encontrar áreas de serviço para você viajar. É óbvio que nós não estamos falando de segurança ainda nesse tópico. O tópico agora são as asas. Próximo país, um dos meus preferidos, Alemanha. Pois a Alemanha é um país muito grande, tem regiões bem distintas, né? Desde Floresta Negra, aqui Freiburgo, até lá em cima Berlim. Nós não fizemos toda a Alemanha, fizemos uma parte dela. Só 3 meses de Alemanha, né? Em já 2 passamos viagens. 2 vezes por lá. E fizemos também boa parte de trem. Mas fizemos muitas áreas de serviço. E na Alemanha, o que eu posso dizer é que tem uma excelente infraestrutura para viajar de motorhome. Tem muitas áreas de serviço. Eles têm um diferencial, que a maioria delas, o estacionamento é gratuito, mas os serviços geralmente são pagos. Não todos, tem muitos que também têm serviços gratuitos. Claro. E os serviços pagos giram em torno de pagar água, em torno de 100 litros, 1 euro, 2 euros. É muito barato. E a energia elétrica. Então, muitas áreas de serviço você vai encontrar energia elétrica que é paga ou por hora, ou por kVA, ou por dia. Normalmente é 1 kVA, 1 euro. 50 cêntimos. Ou 50 cêntimos, varia de lugar para lugar. Isso para gente, com a nossa estrutura para ligar a geladeira, dá algo em torno de 8 a 10 horas. 1 kVA. 1 kVA. Então, quer dizer, isso facilita a viagem, economiza gás, né? Você pode utilizar até para ar-condicionado quem tem, ou climatizador quem tem. Só então, que aí dura menos tempo, maior, com né? certeza, Claro, porque é por kVA. Então, isso eu acho justo, eu gosto, eu acho Você põe lá legal. uma moeda, tem contadores, né? Você põe a moeda e utiliza o que você consome e você paga, né? Mas, normalmente, os despejos são gratuitos, né? E você encontra muitas áreas de serviço que você não paga nada. Tem até energia gratuita. Mas mais nas aldeias mais distantes dos grandes centros. Também não tem grandes centros, na verdade, eles têm muito aquela proibição por conta da emissão de gás, né? Então tem que ter uma certa atenção para isso. Tem grandes centros que têm áreas pagas,
que são preços razoáveis, né? Não são campings, que campings normalmente costumam ser mais caros, são preços razoáveis. Também não utilizamos isso, nós estamos mais falando mesmo de das estacionamentos áreas gratuitas. Né? gratuitos. Mas para quem quiser viajar, claro. tem sempre essa possibilidade. E a Alemanha viaja-se bem de autocaravana, as estradas são boas, a gente vai Seguro, uma falar depois das delícia. estradas, tudo isso. É realmente um país que também tem uma boa receptividade para quem viaja de autocaravana. Agora vamos falar da República Tcheca. Vamos sair um pouco do conforto, da zona de conforto. Né? Um país lindo. Eu amei. Tivemos boas experiências lá. Nós cruzamos, né? Saímos da Alemanha e cruzamos a República Tcheca até chegar à Polônia. Então, nossa experiência foram 20 dias, algo em torno de 20 dias. Nós encontramos, acho que 1 ou 2 áreas de serviço. Já não encontra com a abundância que se encontra na Espanha, Portugal, França, Alemanha, áreas de serviço. Eles realmente têm pouco o hábito, as câmeras, as vilas, têm pouco hábito de criar essas áreas para as autocaravanas. Por outro lado, a gente parava em vários estacionamentos comerciais e supermercados, ou parques de merenda, assim, ou parques de esporte, perto de zonas esportivas. Né? Nunca tivemos nenhum problema, nunca ninguém nos abordou dizendo que ele era proibido. A gente sempre segue os comentários do Park Fortnite, procura aqueles estacionamentos, aí só aquele símbolo no Park Fortnite é um símbolo só do P de parking. E a gente procura os comentários onde tem mais pontuação e tem fotos de várias autocaravanas paradas no mesmo lugar. Então a gente conseguiu viajar a República Tcheca inteira sem precisar parar em camping, sem precisar parar em áreas de serviço. Bom, muitas vezes eu procuro P's que tenham muitos comentários, fica uma dica, que tenham muitos comentários, ou seja, muitas pessoas passaram por lá e que tenham uma nota de 3,5 para cima. Isso é o que eu prefiro. E eu sempre olho o comentário que está com nota 1 para ver o que aconteceu, se é alguma coisa em termos de assalto. Mas não tivemos problema nenhum lá. Para fazer o serviço. Nesses parques que a gente parou, tinha normalmente torneira, água. Então, a gente com garrafas de água enchia nosso reservatório de água. E para despejar, a gente utilizava banheiros públicos. Existem parques, praças, parques esportivos que existem banheiros públicos que ficam abertos 24 horas, ou banheiros químicos. E são banheiros esses os pontos. Químicos nas estradas também tinha bastante, na estrada em todo lugar. Isso bem para caminhonista e tal, é bem para a gente em alguns até com área de serviço para despejar mesmo. Sim. Então foi isso que a gente usou na República Tcheca. Bom, indo para Polônia. Putz, adoro Polônia, tenho que voltar. Também ficamos algo em torno de 19 dias. Bom, passamos também. Da mesma forma que a República Tcheca, não encontramos áreas de serviço como na Espanha, Portugal, enfim, nesses países. Foi o mesmo sistema que utilizamos na República Tcheca, foi na Polônia. Na verdade, na Polônia, a gente até usou muitos estacionamentos que nem eram apontados lá no Parque Fortnite. Porque se a gente queria alguma cidade e não tinha estacionamento do Parque Fortnite, a gente pegava um estacionamento comercial, um grande centros comerciais, onde tem uma concentração de supermercados e lojas, né? Então, estacionamentos grandíssimos, muito grandes e bem espaçosos, e a gente parava nesses lugares. A polícia sempre estava passando, circulando, então nós não tivemos nenhum problema, nunca fomos abordados. Muito pelo contrário, algumas vezes sentimos até a polícia parando do nosso lado para perceber se a gente para que a gente se sentisse seguro, né? Mas a gente também vai falar disso depois. Isso. Da Polônia fomos para a Eslováquia. A Eslováquia foi uma passagem rápida mesmo, né? Foi cruzando a Polônia da Eslováquia até a Hungria. Eslováquia nós pegamos mais montanhas, nós paramos em algumas estações de esqui. Sim, mas foi no verão, não tinha gelo, né? Também não tem área de serviço. Tem área de serviço. Mesma situação para despejos de abastecer água. Né? Uma dica também, na maior parte dos parques que as pessoas utilizavam, tinha água potável, né? E em cemitérios sempre tem torneira para aguar as flores, né? Regar as flores, né? E a gente usava essa água, não só nós, como muitos outros viajantes utilizavam esse sistema. A gente normalmente copiava o comportamento de quem estava viajando ali, principalmente com a matrícula do país. E nós ou pelo
temos também pudor quanto a pegar água no bebedouro, Sim, com garrafa, nada né? disso. Isso Então, é permitido, tá ali, é para usar mesmo, né? Sempre, a gente viajou sempre de uma forma econômica, né? Até na questão da água e tudo, né? E não tivemos nenhum problema desde que siga as regras de higiene, né? Normal, de despejar sempre nesses lugares onde é permitido. Bom, da Eslováquia fomos para a Hungria. Uau! Hungria foi um espetáculo. Nós ficamos acho que 25 dias lá e o ponto alto foi o Balaton. E Ou Budapeste seja, também, né? São os dois pontos principais. Budapeste, Né? nós ficamos 6 noites no estacionamento que tinha no Parque Fortnite, mas era um estacionamento muito pequenininho, do lado de um rio, onde a gente... Do lado do rio. Né? Do rio Danúbio, onde a gente andando para o centro, sei lá, poucos, 3, 4 quilômetros, talvez, plano. Mas um espetáculo, para vocês terem ideia, ficamos 6 noites lá, foi realmente incrível, com isso, economia de sanita, economia de água. Era do lado de um parque, Sim. Então, banheiro 24 horas. E também a gente saía de manhã e voltava à noite. Né? Usava o banheiro público quando estava passeando, Exatamente. Né? Então economizamos essa parte. Para poder ficar mais tempo. No Balaton, que é o lago, né? O maior lago de água doce da Europa, eles têm uma estrutura muito interessante. São várias praias, né? Algumas até são pagas, são praias que ficam de frente para o lago e tem toda a infraestrutura, como banheiro, tem até alguns com chuveiro de água quente, com internet. A maioria é gratuito também, né? Tudo gratuito, né? Então tinha água à vontade para a gente abastecer a autocaravana e não éramos só nós, tinha alguns com lugares com proibição para estacionar a autocaravana, até por conta do espaço, da limitação do espaço. Mas sempre tinha lugar. Mas a maioria das praias tinha um espaço reservado para autocaravanas ou que era liberado para autocaravanas. E nós ficávamos em lugares junto com carros, e nas nossas paradas foram em lugares junto com carros, ficamos lá tranquilo, ninguém enchia o saco. O segredo é chegar à noite, porque de manhã era verão, né? Então de manhã e de tarde estava lotado. Aí você chegava mais para o final da tarde. E passamos dias maravilhosos, sossego, delícia, super tranquilo. Saindo da Hungria, fomos para a Croácia. Bom, aí já foi. Olha, a Croácia é um país lindo, né? Nós conhecemos pouco. Tivemos boas experiências e tivemos uma experiência ruim. Por quê? Na Croácia existe uma lei que proíbe você de pernoitar dentro da sua autocaravana, do seu motorhome, fora de camping ou de uma área específica para isso. E não tem áreas de serviço gratuitas como existe nesses outros países que a gente já mencionou. Não tem área de serviço. Você tem que ir para um camping ou tem que ir para um estacionamento geralmente de particulares que abrem suas quintas, suas fazendas, seus sítios, para que as pessoas estacionem, fazem estacionamentos privados. O que é muito ruim, porque é muito distante das cidades, normalmente. Sim. Bem distante das cidades. Então é praticamente impossível você viajar no esquema que a gente viajou. Então nós paramos em alguns parques, nós paramos em alguns estacionamentos, até teve uma cidade que teve uma festa, nós paramos, não éramos só nós, tinha outras autocaravanas viajando também. Polícia viu, não falou nada. Nunca fomos abordados pela polícia. Não. Tivemos uma situação desagradável. Em Ljubljana. Não é Ljubljana, é Zagreb, que é a capital da Croácia. Desculpa. Onde nós estávamos estacionados, íamos ficar lá 2 noites, ficamos 1 noite. No dia seguinte, um funcionário do zoológico, que era um estacionamento em frente, era na rua, não era estacionamento do zoológico, que ele veio e bateu na nossa janela. Enfim, e falou isso tem no nosso vídeo. Tem um vídeo. Foi uma situação chata, nós ficamos só 6 noites. Depois fomos para umas outras 2 cidades ainda dentro da Croácia? Não, nós fomos embora direto. Depois desse episódio, nós fomos embora direto para Eslovênia, que foi um sonho, porque aí a gente saiu daquela situação de estresse, porque foi chato, nós tivemos que sair de madrugada, assiste o vídeo que vocês vão gostar. E aí a gente chegou na Eslovênia, com uma área de serviço maravilhosa, tinha até energia elétrica, lembra? Ao lado de um canal, de um rio. De uma represa, né? Uau, aí foi, sabe quando você relaxa? Que tava um pouco tenso quando você não tem áreas de serviço à disposição. É verdade. Aí lá E na Eslovênia a gente passou por boas áreas de serviço, foi uma boa estrutura, né? Sim, fantástico. Paramos em alguns estacionamentos também. Né? Apesar de existir a mesma lei que existe na Croácia, existe na Eslovênia, mas nunca fomos abordados por polícia ou por moradores.
ou por ninguém. Geralmente também seguíamos o caminho das vilas e das aldeias, né? Em Ljubljana paramos num centro comercial, que era do Leclerc, e tinham outros supermercados, era um estacionamento para vários hipermercados e lojas. Ficamos, acho que e passamos lá algumas noites sem nenhum problema. Foi tudo ótimo. muito Eslovênia tranquilo. foi perfeito também. Bom, da Eslovênia cruzamos para a Itália. A Itália já é um outro mundo, tem muitas áreas de serviço, muitas gratuitas. É claro que... Muitas maravilhosas, vilas, outras aldeias, com cara de estacionamento apenas. Muitas né? áreas de serviço era apenas uma torneira e um ralo, mas era lá uma área de serviço para despejos. Então, a Itália tem uma diversificação de áreas de serviço bem distinta. Muitas o litoral, fechadas também. Algumas exatamente fechadas ou em obras, né? E a gente sabe que no litoral é muito mais difícil parar, principalmente no verão, é mais concorrido, é mais inseguro e tem poucas áreas de serviço gratuitas, a maior parte são pagas. Então, quem viajou para a Itália e fez o litoral teve uma experiência diferente. Nós procuramos fazer o interior, fazer as aldeias históricas, as cidades históricas, e encontramos áreas de serviço realmente muito boas. Foram 3 meses na Itália. Muitas com energia elétrica gratuita. Foi. Todas as que nós fizemos foi com tudo gratuito. Água, despejos, energia elétrica gratuita. Mas bom, depois... isso fez a Itália, você tem que tomar um pouco mais de cuidado também com o acesso. Observar mais porque é pequeno, os estacionamentos são pequenos. Tem muitas estradinhas. Estradinhas mais a estrutura aí a gente vai esmagadinhas. falar depois. Mas é um país que dá para viajar tranquilo, tem muita área de serviço, tem áreas de serviço gratuitas, tem em grandes, médias cidades. Quando não tem em grandes cidades, tem próximo, você pode pegar um ônibus, um trem para ir visitar a cidade. Enfim, dá para viajar tranquilo pela Itália com determinados cuidados. Claro. Agora vamos falar de 2 países que nós fizemos na nossa primeira viagem, né? Que foi Bélgica, que também é um país que tem uma infraestrutura excelente. Bélgica é um país muito rico, então as áreas de serviço, muitas tinham energia elétrica grátis. E, tipo, você chegava nas vilinhas e era muito bem recebido pelo pessoal do turismo. Da Câmara, Nossa, é impressionante. Geralmente eles faziam você se sentir bem à vontade mesmo. Eu adorei a Bélgica, quero voltar. Foi uma viagem tranquila, foi rápido, não foi tão longa quanto queríamos, mas dá para viajar tranquilo e conhecer muita coisa na Bélgica, né? Depois fomos para a Holanda. Na Holanda também foi... é paraíso para quem gosta de bicicleta. Impressionante. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, ali se eu tivesse uma autocaravana de bicicleta, ia embora. Não tem muita área de serviço, tem PES para autocaravana, com mas poucos tem bastante, serviços. Viu? Bastante PES. Foi mais do que me diziam. Foi uma surpresa. E algumas áreas de serviço, pouquíssimas gratuitas e muitas pagas. Tem muitas áreas de serviço pagas. Preço de 5 euros, 10 euros, depende da cidade, depende do lugar onde você para. Também dá para viajar tranquilo, gasta-se um pouco mais, né? Mas lá dá para viajar. Por lei também não é possível parar em qualquer lugar, fora dos lugares específicos. Mas tem bastante P, pra falar a verdade. Tem bastante P, só que... É aquele P com o símbolo do autocaravana embaixo. De autocaravana. E foi uma experiência, foi rápida também, a gente acabou... passando meio rápido, também vamos voltar. De lá fomos para a Alemanha. Né? São lugares que a gente pretende voltar, conhecer mais e lugares que a gente deixou pra certeza, mas trás. olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês que estão pensando em fazer esse tipo de viagem, porque eu gostaria de ter tido toda essa informação até para programar a nossa viagem, demorando mais em alguns países que são mais agradáveis, passando mais rápido por alguns que são menos agradáveis ou que tem menos estrutura. Então, olha só, obrigado por estar assistindo, né? A gente vai deixar aqui nesse vídeo no descritivo um playlist de todos esses países que a gente viajou, que a gente passou. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se tiver alguma sugestão, quiser complementar alguma informação, deixa no comentário para quem estiver acompanhando a gente poder também ser ajudado nas suas viagens, tá? Espero que apreciem. E se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. E valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.